Aleluia. Posso sentar em nome do Senhor Jesus? Só inteirando o testemunho da irmã, né? Eu creio que quando Deus faz, e não é questão da minha pessoa, ela orou, que nem ela falou, ela orou, e Deus manda anjos, até anjos estranhos, mas manda, e eu fico feliz, irmão, fico feliz. O pastor Erson, um grande amigão meu, um homem de Deus, e aquela questão, Deus não esquece nada. Tem até uma passagem na Bíblia, onde fala que tinha ali um homem que era fiel a Deus, e Deus levou, e aquela viúva desesperada ia levar, mas Deus providenciou tudo. Deus providencia tudo e todas as coisas em nossas vidas, basta crer, né? E a irmã disse tudo, ela orou, e eu vejo a questão, só tomando um pouquinho posse do testemunho da irmã, e quando é para ser de Deus mesmo, né? Eu agora estou afastado da Copel, né? Na época, até mesmo nesse dia, ali a região que eu estava fazendo, eu não fazia, como era um dia de emergência, ligou meu supervisor e perguntou se eu poderia dar uma ajuda naquela área, e justamente naquela área que eu fui, encontrei a irmã. Então Deus sabe todas as coisas, então não foi, que coincidência, Jesuscidência, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas 31, 20, desde já o pastor Gilialdo ligou para mim, agradeço desde já o convite, gosto de estar juntamente com os amados irmãos, é um privilégio estarmos aqui nessa noite. 2 Crônicas 31, versículo 20. Se alguém quer um tema para essa mensagem nessa noite, chorando no tempo da graça. Deus tem um mistério nessa noite para a minha vida e para a tua. Você acredita? Você crê nisso nessa noite? Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Bom, como não vi, então podemos seguir em diante, amém? A palavra de Deus diz: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou, amém? Feche os olhos nessa noite. Pai, obrigado, Pai, por poder, Senhor, fazer parte dessa reunião nessa noite, essa Assembleia dos Santos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já entoamos nessa noite. Obrigado, Pai, pela Tua presença maravilhosa, Senhor. Pai, a Tua palavra, ela é dita, Senhor. Pai, eu não posso, Senhor, melhorar a Sua palavra. O máximo que eu posso fazer, Senhor, é estragar, Senhor, estragar a comunicação. Então eu peço, Senhor, humildemente, Senhor, usa esse vaso, meu Pai. Usa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor. E Satanás, Senhor, não tem, Pai, parte nesse negócio, Pai, porque a Tua palavra vai ser dita nessa noite, Senhor. A Tua palavra, Senhor, aleluia, Senhor, verá, Senhor, de encontro aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra de Deus fala que Ezequias, ele fez de qualquer jeito. Ele fez de o quê? De todo? Vamos repetir? De todo coração. Ezequias, ele fez de todo o coração. Irmãos, desde a história de Israel, teve diversos reis, e somente 8 agradaram o coração de Deus. E o rei Ezequias, ele foi um desses reis que agradou. Já estamos aí no mês aí de fevereiro, passou um mês. Quem fez projeto e propósito para esse ano de 2015 aqui, levanta a mão. Eu fui um, né, que fiz projeto e propósito, e isso é bênção, né? E sempre no começo de ano, né, traz uma expectativa, e alguns falam assim, ainda é fevereiro.
Eu posso falar, caramba, já é fevereiro, né? Já é fevereiro, mas tem um ano inteiro ainda. Tem um ano inteiro que nós podemos nos programar. Tem um ano inteiro que nós podemos falar, Senhor, a palavra de Deus fala assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor. Eu não sei qual é o teu projeto, o teu propósito, mas eu sei que Ezequias, após o seu pai, que não foi um bom rei, o rei Acaz não foi um bom rei, e ele tinha de tudo para ver comportamentos negativos, comportamentos que ele poderia ir na mesma linha, mas volta um pouquinho, não fechem a Bíblia, tá? Lá em 2 Crônicas, vamos voltar um pouquinho lá, no capítulo 29, capítulo 29, o versículo 5, bem no finalzinho, né? Uns falam B, pode ser bem o C, né? Que é bem no finalzinho. Tirai do santuário a imundícia. Esta foi uma das ordens, uma das ordens do rei Ezequias. Tirai do santuário a imundícia. Meus queridos, toda reforma significa coisas novas. Reforma significa eu tenho uma expectativa nova em relação a algo. E Ezequias, ele tinha uma expectativa. Ele queria algo diferente para a sua vida, porque ele já tinha visto, ele tinha testemunhado como tinha sido a vida do seu pai como rei. Ele não queria o mesmo final para a sua vida. Ele queria algo diferente. E ele colocou uma aliança e ele estava bem objetivado. Ele estava no caminho. Ele lançou rede e falou assim, eu vou nessa direção. No capítulo 10, do 29, ele diz, agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Versículo 10, tá? Capítulo 29, versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Meu querido, eu não sei quais são os seus propósitos, eu não sei quais são os seus objetivos, eu não sei qual foi as suas metas, qual serão, e qual é que você colocou, mas uma é certa, meu querido, eu resolvi fazer uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, esse grande Deus que a irmã cantou nessa noite, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a sua voz faz tremer a terra, faz tremer a minha vida, faz tremer o meu coração, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. E eu resolvi, Ezequias fala assim, eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Nós temos tantas coisas, nós temos tantos projetos e objetivos, mas uma coisa é primordial para o crente. Uma coisa é primordial para aquele que quer uma vida diferente, um 2015 diferente, é fazer uma aliança com o Senhor. Não é somente vir para a igreja, vir em todos os cultos, ir para a vigília, ir para o monte, ir para a escola dominical. Todas essas coisas você deve fazer, sim, mas não deve ser a primordial. A primordial é agradar o coração de Deus. Envolve essas coisas, com certeza. Nós estamos uma geração, meu querido, e eu posso falar porque eu sou um líder levantado por Deus, mas nós nunca enfrentamos um tempo tão difícil como uma crise de liderança, que nem os tempos que nós estamos fazendo. Uma liderança esquisita, uma liderança que negocia o evangelho, uma liderança que talvez as pessoas elas querem olhar, uma liderança que vai à frente. Pastor, eu quero ver alguém que eu possa seguir. Eu quero ver alguém que eu possa ir e que não é alguém tipo assim, que está indo por acaso. Eu quero ver um líder que fez uma aliança com Deus. Eu quero seguir um homem de Deus. Eu quero fazer tudo na minha vida, mas nós estamos num tempo muito triste, um tempo muito difícil, porque nós estamos uma geração que começa já pela liderança. A igreja está esquisita. A igreja está passando por uma crise de identidade.
O Senhor Jesus está voltando para buscar uma noiva sem mácula, uma igreja sem ruga. E está muito difícil, né? E muito esquisito também. E no tempo dessa esquisitice, se podemos falar dessa maneira, quando um está para lá e outro para cá, não estamos aí com a palavra de Deus, não estamos mais aí com os projetos de Deus, ouvirá uma trombeta no céu chamando o meu e o teu nome, aleluia. Porque eu resolvi fazer uma aliança com Deus. Meu querido, quando eu resolvi fazer uma aliança com Deus, as demais coisas, elas são secundárias. A palavra de Deus fala assim: buscai primeiro a justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos num tempo onde as pessoas não querem buscar a justiça de Deus, não querem buscar o reino de Deus. Aliás, não conhecem, não sabem discernir o que é o reino de Deus. Se tem algo na igreja que eu temo muito mais do que pregar a palavra de Deus, é ministrar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é algo que Jesus esperou ansiosamente por aquele momento. O Senhor Jesus, você não vai achar nenhum momento, um versículo que ele passou, ele teve uma ansiedade. A única passagem fala assim: eu esperei ansiosamente por esse momento, o momento de estar com meus amados, os últimos momentos onde eu vou para o Pai, mas eu quero estar aqui reunido com os meus irmãos. E ali ele fala assim: olha, por isso que há muitos fracos e dormentes, por não saber discernir o corpo de Cristo. Nós temos uma geração, uma crise da identidade da igreja, que não sabe discernir o corpo de Cristo. Modinhas, essas redes sociais, pessoas viram as costas para Deus, estão ali em cima da igreja, não caiam nessa, não caiam mal de falar mal do seu pastor, não caiam de falar mal da igreja, meu querido. Um dia nós vamos ter que sentar no tribunal de Cristo, e daí eu vou chegar e falar assim: Senhor, mas veja lá o meu pastor, veja lá. Meu querido, eu mandei olhar para mim, não mandei olhar para o seu pastor. Eu sou teu pastor. Nós temos momentos muito difíceis, onde nós queremos sim a prosperidade, nós queremos sim: Senhor, me abençoe, mas muito pouco sacrifício, muito pouco. Às vezes nós só vemos só a parte da festa. Nós estamos aí à véspera de um acampamento, de um retiro. Está a coisa mais linda aquele retiro, cada dia mais bonito aquele acampamento. Mas eu tenho certeza que Deus está naquele local, porque tem pessoas de Deus naquele local. Tem pessoas que resolveram fazer uma aliança com Deus e colocam em sacrifício naquele lugar. Eu me sinto realizado quando estou naquele local. Está ficando a coisa mais linda. Mas nós vemos só a parte bonita, mas não vemos as pessoas se sacrificando, deixando as suas casas, posando naquele local. E é bonito, cada um faz uma coisa e Deus usa cada um, né? Deus usa cada um conforme Ele quer. Mas, meu querido, tem que haver um sacrifício da nossa parte. Nós temos uma geração que nós só queremos uma bênção, mas nós não queremos pagar o preço. É uma geração que não sabe discernir a graça de Deus. Vamos ler Bíblia? Amém? Os sacerdotes entraram na casa, versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. Toda imundícia, meu querido, toda imundícia. Quem gosta de fazer uma faxina em casa? Levanta a mão. É bom fazer uma faxina em casa, não é? E às vezes nós nos tornamos egoístas, sabia? Porque às vezes nós deixamos, que nem diz Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mais ou menos desse jeito, né? Estamos lá, quando a gente vai ver, tem feijão crescendo na calçada, feijão crescendo dentro de casa, tem lá, né, as aranhas. A minha esposa não gosta quando está fazendo faxina, porque eu fico muito... Ela fala amém. Eu fico muito chato. Eu começo a ver uma coisa ali, começo a ver uma coisa lá. Mas faxina é isso, meu querido. Faxina é começar a tirar todas as podridões. Faxina é começar a tirar tudo aquilo que não agrada. E eu tenho que fazer uma faxina espiritual na minha vida. Se eu resolvi fazer uma aliança com Deus, eu tenho que limpar o santuário, porque nós somos moradia do Espírito Santo, amém? Nós temos que fazer, porque temos que revoltar. Temos assim: eu não aguento ficar sujo, eu não aguento ver esse santuário sujo, eu não aguento ver a minha casa suja. Não é nem o que vão falar, não é o que vão falar de mim,
mas é o que o meu Deus vai falar de mim. Como eu vou me sentir na presença do meu Deus todo soberano. Então, meu querido, nós temos que começar a tirar. E isso, se nós começar a tirar toda a imundície desse templo, é começar a tirar todo o pecado. É começar a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Senhor, eu estou fazendo dessa maneira, perdoa meu coração, Pai, eu quero prosperar, mas eu sei que o pecado é o motivo que não deixa eu prosperar. Eu não estou falando dessa prosperidade do mundo, eu não estou falando dessa prosperidade enganosa, eu não estou falando desse evangelho barato que a mídia está pregando. Eu não estou falando desse evangelho, eu estou falando palavra de Deus. Eu quero prosperar, mas dentro da aliança que eu fiz com o meu Deus todo soberano. Eu quero que você prospere também, meu querido, dentro dessa aliança. Porque, vamos e convenhamos, para prosperar financeiramente, materialmente, não precisa ser crente. Não precisa ser crente. Não precisa ser evangélico. Você vai lá, faça um bom investimento, faça uma boa faculdade. Não precisa. Você precisa somente, vai, veja aí no mundo do mercado que está dando dinheiro. Só, meu querido, a palavra de Deus fala que 30 moedas custam um suicídio. 30 moedas que não vêm da parte do Senhor, são 30 moedas que não é bem-vinda. Por que eu quero prosperar longe do Senhor, se eu sei que vai ser suicídio para a minha vida? Meu filho, ele começou a trabalhar, ele começou a fazer cinema, começou a fazer arte cênica, ele ficou um pouco distante da presença de Deus. E eu falei para ele, pai, eu estou prosperando, pai, eu estou dessa maneira, pai, eu estou ganhando. Eu olhei para ele, quase chorando. Aí minha esposa falou assim, filho, eu vou orar que te manda embora. Eu vou orar que manda você embora. Ele falou, como assim, pai? Eu vou orar porque eu prefiro ver você desempregado, mas na salvação do Senhor Todo-Poderoso, do que essa prosperidade nojenta do mundo. Ele olhou para mim sério, Agora ele chegou, pai, estou cumprindo a aviso. Eu falei, amém, filho, glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a vida dele. Eu falei, filho, você tem faculdade. Eu sei, eu investi em você, mas tem uma faculdade maior que a faculdade de Deus. E o Senhor não permite que aqueles que é dele se percam. O Senhor cuida de nós. Mas nós precisamos resolver fazer uma aliança com Deus. E essa aliança não pode ser uma aliança sabotada. Essa aliança não pode ser uma aliança de aparência. Essa aliança não pode ser uma aliança que eu vou para a igreja porque eu quero agradar meu pastor. Se eu ficar muito tempo, o pastor vai... Não é essa aliança, meu querido. A minha aliança é com o Deus todo soberano. A minha prosperidade tem que vir de Deus. Senão, eu falo, Senhor, se vir uma prosperidade que não venha de Ti, Senhor, eu não quero. Há pouco tempo atrás, eu ganhei uma promoção na empresa. E foi difícil ver aquele momento. E a condição era para ganhar 10 mil reais. E para ganhar 10 mil reais hoje não é em qualquer lugar. E é uma coisa que nos assedeia. O mundo tem apelação, é que nem aquela música do Thales Roberto, Todo dia o pecado vem, me chama. É isso, né? Eu não vou mais cantar, senão a igreja vai ficar vazia, Mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. É todo dia. Oh, querido, obrigado. Que Deus te abençoe, minha querida. Então, meu querido e minha querida, é mais ou menos assim, dessa maneira que nós devemos ir. Então, eu orei para Deus e eu estava até num momento feliz. A minha esposa, amor, Ela fala assim, amor no carinho, no gesto que ela me ama, eu também amo ela, É uma mulher de Deus. Os outros maridos me desculpem, mas é a minha gata, minha linda, Eu sei também que você deve pensar a mesma coisa da sua esposa, amém? As esposas têm que ficar alegres, tem que falar amém, E daí nós oramos junto, mas eu senti que tinha algo que não estava certo, algo que me incomodava. E eu estava indo, falei assim, e eu aceitei, eu falei, e eu fiquei doente bem na época. Na época eu fiquei muito doente. E daí eu tinha que resolver. Eu me afastei. E depois eu comecei a olhar, a ver, falei, mas Senhor, justo agora que eu ia ser promovido. Justamente agora, que eu estava lá, com meus 10 mil, por mês, sossegado. Porque quando a gente chega a uma idade na vida, a gente já começa a pensar no futuro.
a gente já começa a ver assim, não, caramba, né? Eu tenho que fazer um pé de meia, eu tenho que fazer, né, uma meia calça, uma calça inteira, e assim por diante. Eu tenho que pensar. Mas, meu querido, se eu fiz uma aliança com Deus, é na direção de Deus que eu tenho que ir. E depois Deus começou a colocar no meu coração aquela empresa, o patrão, ele é maçônico. Eu não vou entrar nessa questão da maçonaria, né? Você não tem nada a ver, né? Mas ali era coisas terríveis mesmo, e não era para mim. E Deus falou assim: eu te chamei, a minha promoção é muito mais diferente, a minha promoção é eterna. Eu estou feliz na presença de Deus, meu querido. Eu estou feliz. Eu estou partindo no caminho da psicologia, e eu amo lidar com pessoas, né? Eu amo, e eu estou na direção de Deus, né? E não quero mais voltar para aquela empresa. E já cheguei ali, e o negócio, meu querido, é tão diabólico, veja só, porque quando eu me encostei, há pessoas que trabalhavam junto comigo, não deu 2 meses, ele entrou em óbito. Não deu 2 meses. E Deus me mostrando, eu comecei a orar, porque Deus mostra, meu querido, mas temos que orar, temos que começar a fazer essa faxina espiritual. Às vezes parece que está tudo, né? Parece que não, está dando certo, está tudo bem, né? Senhor, nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus, amém? Nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está subindo. Às vezes eu estou no vale da sombra da morte, às vezes não está, às vezes não tem aqueles 10 mil no bolso que eu sonhei, às vezes falta, mas, meu querido, Deus, ele está na nossa vida para prosperar na hora certa. Deus é o meu provedor da minha casa e da tua casa. Continuando a palavra de Deus, versículo 23, para oferta, pelo pecado trouxeram os bodes. Eu estou fazendo um resumo bem rápido, tá? Para oferta, pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei, e a congregação impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. A questão da oferta, sabemos ali era a questão como que era antigamente, a questão do sacrifício, né? E tinha que ofertar, e tinha que ser através do sangue, por isso que se oferecia um animal. E aqui está falando sobre a questão, né? Tinha que haver a oferta pelo pecado, alguém tinha que pagar. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço o pastor Gilhaldo, né? O pastor Gilhaldo, eu acho que ele vai muito, né, nessa linha, né? Que alguém tem que pagar, alguém teve que pagar pelo nosso pecado, e alguém pagou numa cruz, que é o Senhor Jesus, que pagou por mim e por você. Versículo 31, a parte B. A congregação trouxe sacrifícios e oferta de ações de graça, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocausto. Coração disposto, guarda essa palavra no teu coração. Coração disposto, meu querido. Quando nós resolvemos fazer uma aliança com o Senhor, o meu coração fica mais disposto na obra do Senhor. O meu coração fica mais disposto na tentativa de abençoar a vida do meu irmão. O meu coração fica muito mais disposto, mais em dar do que receber, amém? O meu coração fica disposto, meu querido, a ser um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, amém? É essa disposição de coração que faz toda a diferença. Se não for dessa maneira, então não adianta, não está dando fruto, né? Agora está lá um menino bem precioso comigo, que é o Caleb, muitos conhecem, e ele volta e meia, nós já conversamos muito tempo, ele conversa, pastor, né, olha dessa maneira. Eu falei, ontem mesmo eu estava conversando com ele lá no retiro, eu falei, Caleb, se está dando fruto, amém, glória a Deus, vai nessa diferença, vai nessa direção. Mas nós temos que começar, meu querido, a ter o coração disposto para buscar esses frutos. 34, parte B, bem no finalzinho. Porque os levitas foram mais retos de coração para santificar do que os sacerdotes. Aqui, meu querido, é um evento onde estavam ali sacrificando, e os sacerdotes chamaram os levitas. Esse serviço era dos sacerdotes, não dos levitas. Mas os levitas, como eles estavam muito mais, né, preocupados, eles estavam com o coração muito mais buscando a purificação, Deus chamou os levitas, porque uma parte dos sacerdotes ficaram fora, porque não estavam se santificando, não estavam consagrados ao Senhor. Isto meu querido, te prepara o teu coração
prepara ao Senhor, porque nessa guerra espiritual, nessa batalha, o Senhor às vezes não vai chamar o pastor Gilialdo, o pastor não vai chamar o levita, o pastor não vai chamar o pastor, o Senhor, o pastor dos pastores vai chamar você, se você estiver consagrando a sua vida. A consagração está em desuso, consagração está fora de moda. Parece que não precisa mais nada disso. Tudo bem, o cordeiro já morreu no sangue, já morreu numa cruz, já verteu o seu sangue, já está pago os pecados, então eu não preciso mais. Nós vamos continuar lendo a palavra de Deus. Bem no 35, bem no finalzinho. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Capítulo 30, o versículo 4, versículo 6, a parte B, bem no finalzinho. Voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Em Tiago fala, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e Ele. Como é que essa igreja não foi arrebatada? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Pastor, eu não vejo mais milagre. Pastor, eu não consigo mais ver. Parece que eu vejo milagres só na questão de mídia e é algo duvidoso, que o meu coração duvida. Pastor, por que eu não consigo dessa maneira? Por que eu não vejo? Porque no passado fez isso e aquilo. A questão é, meu querido, chegai-vos a Deus. Quando nós chegamos a Deus, eu tenho uma teologia ediciana, né, do pastor Edson, que diz que Deus está no seu trono, amém? Deus está aí na sua dimensão. O milagre de Deus, ele é feito na dimensão de Deus. Deus, meu querido, tudo bem que Ele se fez carne, Ele viveu aqui para saber os nossos sentimentos, Ele já sabia, mas Ele passou para nos dar o testemunho. E o milagre tem que ser na dimensão de Deus. Às vezes eu quero, meu querido, que Deus se humilhe, não é eu me humilhar. E o Deus venha se humilhe e se rebaixe, e venha fazer o milagre na minha dimensão, na dimensão da carne. Isso não vai acontecer, porque o milagre é na dimensão de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. No capítulo 30, versículo 12. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração para cumprir o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Meu querido, um só coração. A palavra não pode estar, meu querido, não pode estar separada. É um só coração. Em nome do Senhor Jesus, vamos parar de falar mal dos nossos irmãos, amém? Ah, pastor, eu não falo. Então vamos orar. Contenda na igreja não é de Deus. Contenda na igreja, em relação ao pastor, em relação aos irmãos, não é de Deus. É um só coração. Porque eu e o Senhor somos um, amém? E nós, como igreja, somos um também no Senhor. Nós devemos estar na mesma direção. As coisas para dar certo tem que estar na mesma direção. Em casa, esposo, esposa, filho, tem que estar na mesma direção. Ah, este é o meu dinheiro e este é o teu. Não é, é o nosso. Não estou aqui para dar aconselhamento para casais, mas é dessa maneira, tem que ser numa só direção. Se começar a ir para um lado e outro para o outro, não vai dar certo. Vai dar certo até um ponto, porque não há somente um coração. Tem que haver somente um coração. Ah, pastor, não conhece meu marido, não conhece minha esposa. Ora, a irmã não deu testemunho aqui nessa noite? Ela orou ao Senhor. Orou. Na hora ela nem sabia. Depois, quem sabe, assim, não, poderia falar, pastor, quem sabe não tinha dado certo, irmã. Quem sabe não tinha dado certo. É orar. A oração é coisa que agrada o coração de Deus. É coisa que está em desuso na casa de Deus. Cada vez o culto de oração está cada vez mais vazio. Parece que não nos interessamos mais em relação ao culto de oração. Ah, mas é muito chato, é dessa maneira. Meu querido, não é chato. Custou sangue numa cruz, aleluia. A minha maior motivação
é conversar com aquele que morreu por mim. Parece que nós estamos perdendo a sensibilidade. Qual que é a parte mais frágil do olho? É a menina, é isso, né? Menina dos olhos. Tanto é que você é menina dos olhos de Deus. Antigamente, parece que entrasse só um cisquinho no olho, aquilo irritava. Quem já entrou um cisquinho no olho, e irritou? Uma vez entrou, enquanto ela estava ali na Copel, escapou e saiu só um fagulhinho. Entrou no meu olho, mas aquilo ficou me irritando. Meu Deus, ficou vermelho, vermelho, vermelho. Isso quer dizer o quê? Que antigamente, por um cisquinho, incomodava. Hoje, meu querido, parece que entra tantas coisas no olho, o olho perdeu a sensibilidade. Parece que pode entrar tanta coisa que não irrita mais. Isso quer dizer o quê? O pecado, meu querido. O pecado tem que ser igual um cisquinho. Que entrou, eu já tenho que estar de prontidão. Eu não tenho que esperar que o pecado fique grande. Eu falo, Senhor, isso não agrada o teu coração. Pai, isso não agrada, eu tenho que buscar algo, porque eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia. Eu vou dar bem umas pichadinhas aqui. Versículo 15. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocausto à casa do Senhor. Aleluia. Essa parte me chamou muita atenção, meu querido. Eu vou ler de novo com você. Preste bem atenção. Capítulo 30, versículo 15. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram. Se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Agora eu quero que você dê um pulinho bem rápido lá em 1 Pedro. 1 Pedro 13 ao 21. 1 Pedro 1, 13 ao 21. 1 Pedro 1, do 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Inteiramente na graça. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todos os vossos procedimentos, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse rasgado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Eu quero parar um pouquinho aqui com vocês e fazer esse paralelo aqui, que é a mensagem nessa noite. Chorando no tempo da graça. Voltando então lá para a 2 Crônicas, para a 1 Crônica, 2 Crônicas 30, 15 diz: então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam. Essa palavra que eu quero que fique no teu coração. Se envergonharam. Quando eu estava falando com Deus, eu estava lendo essa passagem, e eu comecei a falar: Senhor, mostra a tua palavra. Eu quero uma palavra que constranja o meu coração. Eu quero uma palavra, Senhor, que eu possa me constranger. Eu quero uma palavra, Senhor, não para uma prosperidade material, mas eu quero que a minha alma prospere perante o Senhor nessa noite. E eu encontrei essa passagem. A palavra de Deus fala que os homens, quando mataram o cordeiro no sacrifício, eles se envergonharam.
tempo da lei. O tempo da lei. Porque a lei, meu querido, a lei é boa, segundo Paulo, né? Se legitimamente ela for usada. Mas a lei não dá poder para vencer o pecado. A lei dá poder somente para enxergarmos o pecado. A lei é isso. A lei, um farol, né? Um farol vermelho. Ele está nos mostrando, né? Já no amarelo. O amarelo é, atenção, pare. Né? Atenção, pare. Já é uma coisa que está nos divertindo, uma advertência. O vermelho, né? Se você passar, vai acontecer um acidente? Ou pode acontecer um acidente? Vai ou pode? Pode. Pode acontecer. A chance é muito grande. Eu posso perder a minha vida? Posso perder a minha vida. Eu posso tirar a vida de outras pessoas também? Pode. Isso é a lei. A lei, ela está nos divertindo. Olha, se você passar, né, você está sendo imprudente, porque você pode tirar a sua vida, né, e tirar a vida de outras pessoas. Assim é a lei. Assim é o Antigo Testamento. Esse povo não tinha discernimento da graça. O que eles tinham era a lei. Mas se perante a lei, eles pegaram um cordeiro imaculado, que tinha que ser morto, alguém tinha que tomar aquela posição, alguém tinha que tomar as dores, alguém tinha que ser culpado pelo meu pecado, e o pecado, quem assumiu essa posição foi o cordeiro. E a palavra de Deus fala que eles se envergonharam quando estavam sacrificando um cordeiro para ser imolado. Eles se envergonharam quando estavam matando um cordeiro por causa da minha culpa, por causa do meu pecado. Eu, homem, que o Senhor colocou na face da terra, um animal, um cordeiro estava sendo imolado, estava sendo morto para pagar o meu pecado, porque o pecado é meu. Mas alguém está sendo morto para pagar o meu pecado. Eu acho que já chegou um pouquinho aí o ministério de Deus. Alguém tem que pagar. Alguém paga pelo meu pecado. Alguém paga. A minha esposa paga pelo meu pecado. Os meus filhos pagam pelo meu pecado. A minha geração paga pelo meu pecado. Tempo da lei. O tempo da lei fala que homens se envergonhavam quando um cordeiro estava sendo imolado, sacrificado. Eles se envergonhavam. Agora nós estamos no tempo da graça. Nós não se envergonhamos mais perante o Cordeiro Todo-Poderoso. O sacrifício, meu querido, ele era só temporário. Ele era só temporário. Por um pecado temporário, eles se envergonhavam, porque um cordeiro estava sendo morto. Nessa transição, nesse tempo temporário, eles se envergonhavam. O Senhor Jesus, como Cordeiro Imaculado, Ele se apresentou como sacrifício eterno pela minha e pela tua vida. E eu não tenho me envergonhado. Eu não tenho me envergonhado. Talvez eu me acostumei tanto de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus parece que já não tem mais aquela precisão de entrar com uma flecha no meu coração e fazer diferença. Parece que eu não estou nem aí mais, parece que tudo é. Esse dia eu me constrangi, eu falei com a minha esposa. Eu cheguei em casa e eu chorei. Fomos sair, eu e ela, e um sobrinho que estava lá em casa. Nós fomos ali para um shopping. E nós estávamos ali no nosso divertimento, na diversão. E chegou ali um casal de menina, né? Um casal de duas meninas lésbicas. E elas ali se beijando, uma coisa normal. Se beijando ali no shopping. Hoje não pode mais expulsar, né? E eu com a minha esposa, chegando ali, uma delas olhou bem na minha cara e falou: tudo bem? Eu falei assim: tudo bem? E elas passaram e as duas ali começaram a se beijar. E eu, tipo assim, eu fiquei pensando ali com minha esposa, os meus sobrinhos, vendo aquela situação. E depois eu cheguei em casa e eu falei: Senhor, que liderança. O Senhor me chamou, Senhor, para pregar a tua palavra, e eu perdi uma oportunidade, porque hoje é normal. Hoje é normal. É uma coisa normal. Na verdade, hoje nós sentimos horrores dessas coisas.
Pastor, está difícil esse tempo, tá? Mas eu perdi a sensibilidade do meu coração. Eu perdi a sensibilidade de ser a menina dos olhos de Deus. Porque aquela menina, se elas morrerem sem o discernimento da graça, elas vão para o inferno. E eu pensei que era uma coisa normal. E o Espírito Santo me constrangeu. Eu falei: Senhor, eu sou ministro do teu evangelho. Eu sou ministro, meu Pai, porque para Deus não importa se eu estou pregando aqui, se eu vou ganhar 5 almas, se eu vou ganhar 100, se eu vou ganhar 500, ou se eu vou ganhar somente aquela naquele local. Porque o Senhor nos fez luz para brilhar em meio às trevas. E eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu fiz uma aliança contigo, eu resolvi fazer uma aliança contigo. Eu tenho que começar a me envergonhar das minhas atitudes. Eu tenho que começar a me envergonhar, Senhor, daquilo que não agrada o teu reino. A palavra de Deus fala que Ezequias, ele fez de todo o coração. Amém. Esse é o segredo. Pastor, eu vou lá nas 7 correntes, eu vou na campanha, não sei de quê. Meu querido, não estou aqui para fazer apologia à campanha. Não estou aqui para fazer apologia. Cada um pensa de uma maneira. Se quiser ir nas 7 chaves, 8, 80, para mim tanto faz. Mas existe um segredo aqui tão fácil. A palavra de Deus fala que Ezequias prosperou porque ele fez de todo o coração. Ele prosperou. Ezequias, ele era um rei. Ele era um líder. Ele conseguiu fazer com que o povo voltasse para Deus. Ele conseguiu tirar toda a imundícia. Ezequias, ele começou a rever todo o serviço do templo, todo o serviço do santuário. Ele começou a rever. Ele começou ali sacrificar cordeiro. Ele começou ali a fazer a oferta pacífica ao Senhor. Ezequias, ele influenciou uma multidão. Jesus Cristo, ele não é o rei, ele é o rei dos reis. Jesus Cristo, ele não é o líder, ele era o líder dos líderes. Jesus Cristo, ele não somente influenciou uma geração, como influenciou todas as gerações. Jesus Cristo, ele não ordenou que sacrificasse um cordeiro, porque ele foi o próprio cordeiro. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Eu quero que você faça uma reflexão na tua vida. Esqueça se a palavra foi demorada, esqueça se a palavra não foi da maneira que você queria, mas eu quero que nós possamos esquecer tudo. E que você só faça um parâmetro aqui. Eu tinha muito mais coisas essa noite, mas o Espírito Santo falou: basta. Basta. Eu quero que você faça só uma comparação. O tempo da lei, onde homens se envergonhavam perante a morte de um cordeiro. Estava morrendo, tinha que ser morto por causa do meu pecado. Mas eu sou muito bom, eu não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém. Aquele dia no shopping, o Senhor falou muito ao meu coração, que eu estava na mesma posição, porque eu fui chamado para falar sobre esse cordeiro, o cordeiro imaculado que morreu não somente para um determinado número de pessoas, mas para todas as pessoas. E eu e você somos resultado desse cordeiro imaculado. A palavra de Deus fala que eles se envergonharam. Eles se envergonharam. Ezequias, ele prosperou porque ele fez de todo o coração. Um rei, ele resolveu fazer de todo o coração. Ele viu, ele percebeu que o pecado no reinado do seu pai, quantas pessoas não tinham sido mortas por causa do pecado, por agradar deuses diferentes. Como é que está o santuário da sua casa? Você quer prosperar, mas você tem limpado o santuário da sua casa. Você tem orado, intercedido pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo, por esse casal de lésbica.
esse casal de gay, esse viciado, esse drogado. Você tem orado? Eu tenho orado. Eu tenho me envergonhado na presença desse Cordeiro Altíssimo que morreu em uma cruz porque alguém tinha que pagar pelo meu pecado. Foi pago e eu só posso retribuir só pela minha gratidão. A gratidão é a única maneira que eu posso retribuir. E a única coisa que Deus quer é a gratidão do teu coração. Você tem projeto esse ano? Você tem propósito? Você tem sonho? E o sonho é de Deus? Se envergonhe na presença do Santo nessa noite. O altar está aberto para você. Não é para você que tem pecado, mas para você que se envergonha na presença do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus. Com licença da igreja, eu quero que você, se você acha que você tem que limpar o teu altar, e às vezes você não sabe, e está tão difícil, e você pensa, e você não sabe mais como, venha para o altar que eu quero orar, não por você, mas eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, aleluia. Faça uma reflexão no teu coração. Como está a sua vida perante o Cordeiro? Você tem envergonhado? Você sabe o que é a graça? Você sabe o que é o plano de Deus? Você sabe o que é a graça na minha e na tua vida? Às vezes eu perco a dimensão da graça. E quando eu perco a dimensão da graça, eu perco a dimensão do poder de Deus. Aleluia. O altar está aberto para você, meu querido. Aleluia. Eu aprendi a fazer apelo. Converse com teu Deus agora. Converse com o Espírito Santo. Não se constranja perante o pastor. Não se constranja perante o teu irmão. Não se constranja perante o teu vizinho. A palavra de Deus fala que Ezequias, ele prosperou porque ele fez de todo o coração. Meu querido, não precisa de campanha não. O segredo está fazer de todo o coração. E todo o coração começa no altar do Senhor. É o altar. É o altar, meu querido, que é o segredo de todas as coisas. Não é somente a igreja, não é somente a pregação da palavra de Deus, mas é eu tomar uma postura na presença de Deus e eu me envergonhar como homem, me envergonhar perante o Senhor. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Gente, tem muita gente para ganhar. Pessoas estão sendo mortas nesse momento porque eu perdi a dimensão da graça de Deus. Eu não me envergonho mais. Não é se envergonhar do pastor porque não foi na igreja, porque não faz um mês, sei lá, qualquer coisa, mas é se envergonhar perante o Cordeiro. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Converse com o teu Deus nessa noite. O Espírito Santo intercede por nós em momento de fraqueza. Aleluia. Aleluia. Perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Meu querido, continua nesse mesmo espírito. Converse com o teu Deus nessa noite. Converse com o Espírito Santo. Eu vejo jovens fortes, adolescentes, aqueles que querem fazer a diferença. São aqueles que se envergonham na presença de Deus, aqueles que entenderam a graça de Deus. Você quer vitória para a sua casa? Quer vitória para a sua família? Entra no teu santuário agora. Faça uma faxina espiritual. Faça uma faxina
faxina no teu coração. Faça uma faxina no teu coração nessa noite. Santo, santo, santo é o Deus todo soberano. Pai, é a tua graça, é a tua palavra. Senhor, a tua palavra era tão abençoadora. A tua palavra diz, Senhor, que Ezequias, Senhor, ele buscou de todo o coração. Ele buscou novamente o culto da oração. Ele tentou, Senhor, reformar tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que não agradava a Ti, Senhor. E ele, meu Pai, não se intimidou, meu Pai, perante Senaqueribe, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que ele não se envergonhou, Senhor. Pai, aqui está uma igreja, Senhor, que homens, mulheres, jovens, adolescentes, que não se envergonharão, Senhor, jamais, Senhor. Que não temerão jamais, Senhor, a um inimigo, porque resolveram fazer uma aliança com o Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que no dia da batalha, a tua palavra diz que o que Ezequias fez, Ezequias não fez nada. A tua palavra diz que os anjos, aleluia, os anjos guerrearam a luta, aleluia, meu Pai. Isso quer dizer o que, Senhor? Quando estou, meu Pai, eu entrego na tua mão e resolvo te agradar de todo o coração. Que a tua palavra diz, Senhor, aleluia, de todo o corpo, de alma e de espírito. É o meu entendimento, é a minha alma, é todo o amor, é toda a paixão, Senhor. Eu tenho que perder a dimensão do mundo para entrar na tua dimensão. Eu tenho que perder, meu Pai amado, Senhor, tantas coisas que eu acho que eu tenho, Senhor, aleluia, e eu não tenho nada, Pai. Oh, Senhor, a tua palavra nos confirma e afirma, Senhor. Se eu permanecer e te adorar de todo o coração, e limpar o santuário e buscar a santificação, Pai, aleluia. E eu não preciso mais, Senhor, sacrificar mais nada, porque o Cordeiro já foi sacrificado, Senhor. O Cordeiro já foi sacrificado, Senhor. Oh, Pai, a tua palavra, Senhor, ela nos afirma: se eu permanecer fiel, se eu te agradar de todo o coração, na hora da batalha, Senhor, eu não temerei o inimigo, eu não temerei Senaqueribe, eu não temerei, Senhor, aleluia, a concorrência, eu não temerei, Senhor, os meus inimigos, eu não temerei, Senhor, aquele que se diz grande, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor mandará anjos, meu Pai amado, aleluia, Senhor, para guerrear. E aqueles que têm um discernimento maior, Senhor, aqueles que estão, Senhor, discernindo a graça, Senhor, oh Pai, ele fala igual a Moisés, Senhor, se mandar anjo, Senhor, eu não quero. Eu quero é a tua presença. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, discernir, Senhor, o tempo da graça. Eu quero, Pai, aleluia, Senhor, ser um vencedor em Cristo Jesus. Oh, Senhor, limpa toda a ira nessa noite. Eu não sei, meu Pai, para quem foi essa palavra, mas essa palavra foi no meu coração. Olha, há dias tem falado no meu coração. Mas, Senhor, como ministro, Senhor, do teu evangelho, Senhor, eu peço a bênção sobre essa igreja. Eu peço a bênção, meu Pai amado, Senhor, sobre esses irmãos, Senhor, que eles têm, meu Pai, respirado um evangelho sadio. Eles têm respirado, meu Pai, a tua palavra santa, a tua palavra que dá vida, a tua palavra, Senhor, aleluia, Senhor, que tem mais de 8.000 promessas, Senhor. Mas, Senhor, eu não estou preocupado com as promessas, Senhor. Eu estou preocupado em buscar o teu reino. Eu estou preocupado em agradar o teu coração. Eu estou preocupado, Senhor, em buscar-te a ti de todo o coração, Senhor. Derrama sobre essa igreja, derrama sobre essa casa, e que eu possa, meu Pai, me envergonhar dos meus pecados, Senhor. O pecado é uma coisa que cheira mal. O pecado é uma coisa, Senhor, que mata. Pai, eu quero limpar toda a ira, Senhor. Eu quero me envergonhar nessa noite, Senhor, pelo Senhor Jesus, que morreu numa cruz, Senhor, pela minha vida, e pagou o preço eterno, Senhor, pela minha vida. Senhor, não permite, Senhor, que eu venha ter a prática do pecado, Senhor. Mas se eu pecar, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho um advogado. Mas, Senhor, esse advogado é para ganhar a minha causa. Esse advogado é para me fazer melhor. Esse advogado, Senhor, é para me colocar em lugares altos. Oh, Senhor, porque, Senhor, quando eu não me humilho perante a ti,
eu acabo me humilhando, Senhor, perante o inimigo. Isso eu não quero. Eu quero buscar a Ti de todo o coração, Senhor. Eu quero falar igual o Mordecai, Senhor. Eu só me prostro perante o Senhor Altíssimo. Somente perante Ele que eu me envergonho. Me chama, todo dia vem as tentações. Converse com Deus, converse. Converse mais um pouquinho com o Senhor nessa noite. Todo dia as propostas. Coloque a tua família na presença do Senhor. Coloque o teu sonho na presença do Senhor. Todo dia vem as tentações. Talvez tenha alguma coisa que não tenha dado certo. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. No final do capítulo 32, aqui de Ezequias fala que eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus não permitiu que Ezequias, as pessoas viessem nisso na vida dele. E por um tempo ele desamparou Ezequias, por um tempo, para provar Ezequias, para mostrar onde estava indo o seu coração. Meu querido, o Senhor nunca vai desamparar a tua vida. Se alguma vez você se sentiu desamparado ou se sentir desamparado, meu querido, o Deus não desampara, ainda que tua mãe te abandone, o Senhor, Ele é contigo, aleluia. Mas a palavra fala, aqueles que são deles, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, você passará por um momento de abandono. Se o teu caminho estiver indo para o caminho da perdição, Deus não abandona o filho, mas Deus prova, porque o teu coração está indo para uma direção que não é a direção de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Obrigado pela tua casa, Senhor. Oh, Pai, eu consagro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, como ministro para o teu evangelho, meu Pai. Ouço essa igreja. Oh, Pai, os levitas, Senhor, colocando na tua presença, os sacerdotes. Oh, Senhor, eu profetizo para essa igreja, meu Pai, que essa igreja, a segunda obra será maior que a primeira. A segunda obra, Senhor, será maior, meu Pai, que todas aquelas que já vieram, meu Pai. A segunda obra, Senhor, aleluia, meu Pai, será muito mais. Oh, Senhor, jovens e adolescentes, meu Pai, crescerão, meu Pai, em número, Senhor, aleluia, abundante, Senhor, porque é a tua palavra que está sendo direcionada, Senhor, porque, Senhor, o Senhor conduziu um homem, Senhor, segundo o teu coração, meu Pai, na tua casa. Pai, eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a vizinhança, como ministro, meu Pai, do teu evangelho, Senhor, eu declaro toda a sorte de bênção, meu Pai, para essa igreja, Senhor. Pai, e se algum irmão, Senhor, está sentindo, Senhor, um estado de abandono, de desamparo, Senhor, em alguma área, Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo, meu Pai, preenche todas as coisas. E se há alguém enfermo nessa noite, Senhor, oh, Pai, não há, Senhor, estado de desamparo para ti, Senhor. Eu sei, meu Pai, que há remédio em Gileade, e é o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelo pastor Gilealdo. Obrigado, Senhor, por cada levita. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Vamos ficar em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Ezequias prosperou porque buscou o Senhor. Ezequias prosperou porque buscou o Senhor de todo o coração, meu querido. Há mistério nisso. Até para isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Eu falo assim, Espírito Santo, ajuda a buscar a ti de todo o coração. Ajuda a buscar esse Deus de todo o coração. Até disso eu preciso do Espírito Santo que ele interceda por nós. Amém? Feche
Feche os olhos, já estaremos encerrando esse culto com a orientação da irmã. Estaremos já encerrando o culto nessa noite. Eu quero agradecer pela oportunidade. Quero agradecer a você que me ouviu nessa noite, que teve o amor desde que eu entrei no portão, no pátio da igreja. Eu fui bem recebido. Eu quero agradecer a igreja. Quero agradecer o ministério dos guarda-chuvas, né? Quero agradecer esse ministério maravilhoso. Agradecer a Eliane, né? Que Deus prospere você, Eliane, esse ano. Que Deus venha no teu ministério. O Senhor tem visto, o Senhor tem olhado o teu ministério, querido. O Senhor tem olhado por tudo aquilo que você tem colocado, porque você tem feito de todo o coração. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelas canções. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado pela alegria da salvação, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, na minha vida e na vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo testemunho, Senhor, da irmã, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Senhor não desampara. Eu sei, Pai, oh, Senhor, pastor Elcio, meu Pai, ele não foi um grande pastor, ele não foi um grande homem, ele é um grande homem, porque, aleluia, meu Pai, aqueles que fazem, Senhor, na Tua presença, meu Pai, aleluia, fica para a eternidade, Senhor, e o memorial, ele é eterno. Oh, Pai, o Senhor tem cuidado da sua filha, o Senhor tem cuidado, meu Pai amado, de cada um, Senhor, e obrigado, Senhor, por participar nessa noite, meu Pai, da Assembleia dos Santos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. E a igreja diz: e se Deus é por nós, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, uma boa